Boa noite, hoje, dia 1º de agosto do ano de 2020, faltam exatamente 3 minutos, né, para as 21 horas, horário de Brasília, e 3 minutos para as 20 horas, horário local, horário de Rondônia, né. Então, estamos aqui, mais um trabalho nosso. Todas as semanas a gente faz essa conversa com os nossos seguidores da página, do perfil e do site, já que a nossa live é integrada nas plataformas. Eu resolvi fazer essa live hoje, até porque esse tema eu ia debater semana passada, na nossa última live ocorrida na sexta-feira da semana passada, né? O que ocorre é que eu esperei, né, o desenrolar aí das notícias em relação ao bloqueio das 12 contas, né, de perfis de apoiadores do presidente Bolsonaro, né? São 12, né? Entre eles nós temos políticos, temos ativistas, temos empresários e temos jornalistas. Eu resolvi, tomei a iniciativa de estar promovendo essa live hoje, até por uma questão que envolve jornalistas, né, que estão aí no meio dos bloqueados, né, dos censurados. Eu não vou utilizar o termo bloqueio, né? O termo bloqueio é um termo muito doce, né, para ser utilizado contra esse atentado à democracia. O que me assustou foi ter visto que pessoas estão apoiando, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Isso, eu fiquei mais assustada com pessoas apoiando, juristas, advogados, apoiando a decisão do ministro Alexandre de Moraes do que a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então eu vou por partes para vocês entenderem. Primeiro, é uma afronta à democracia. Como não é uma afronta? O nosso artigo 5º dos direitos individuais, dos nossos direitos, consagrados na Constituição de 5 de outubro de 1988, ela traz muito explicitamente no artigo 5º, entre os seus N pontos que consta no artigo, os incisos, né, que a gente chama na ciência jurídica, que é livre, olha o que diz o artigo 5º, é livre toda a expressão do pensamento, porém é proibido o anonimato. Então essas pessoas que foram bloqueadas, essas pessoas que tiveram seus perfis bloqueados tanto no Facebook quanto no Twitter, elas não eram anônimas. Então elas eram pessoas que se identificavam, tinham uma identificação, né? Eu não estou as protegendo aqui, né? Eu não estou protegendo o Sário, eu não estou protegendo o Roberto Jefferson, eu não estou protegendo Alan Santos, entendeu? Eu não estou protegendo essas pessoas. Ou o Luciano Hang, não, de forma alguma. Eu não sou advogada dessas pessoas e não recebo nada para protegê-las. Eu estou preocupada com uma decisão de um ministro do STF que é doutor em Direito. O Alexandre de Moraes se doutorou em 2013 em Direito. Ele é doutor pela USP, tá? Ele é doutor pela Universidade de São Paulo. E o próprio Alexandre de Moraes, em 2003, fez uma revisão da Constituição, quando ele estava preparando a tese dele. Inclusive ele tem um livro que discute a nossa Constituição, escrito acho que com o orientador dele de doutorado, não sei. E ele lá se expressa sobre a liberdade de expressão. E ele me comete um abuso desse, porque é um abuso de autoridade. Ele está usando do cargo dele de ministro, concedido por mim, concedido por você, concedido por nós. Por que quem concede? Porque um ministro do Supremo Tribunal Federal ele é escolhido pelo presidente da República e autorizado pelo Senado. Quem que escolhe o presidente? Eu, você. Quem escolhe os senadores? Eu, você.
Então, o Alexandre de Moraes usa do seu poder, ok? E manda retirar páginas do Facebook e do Twitter, não observando o artigo 5º da Constituição. Agora vem uma pessoa e me pergunta assim, mas essas pessoas não cometeram crime? Gente, existe a lei penal para isso. Se o Alexandre de Moraes, se qualquer outro ministro do STF, se qualquer deputado, se qualquer João das Couves se sentir agredido, ele vai para a justiça. A nossa lei penal, o nosso Código Penal já tem a reparação. Danos morais, materiais e até pena de prisão, dependendo do dolo causado. Mas não, Alexandre de Moraes pegou, tomou uma decisão que é algo contra ele mesmo, ou seja, ele é o juiz da obra, ele é o juiz da causa dele, ele é parte interessada. Jamais ele poderia ser juiz de algo que ele é parte interessada, né? E ele mandou então bloquear, ele determinou que bloqueasse as 12 contas, né? E o Facebook então não acatou, né? Não tinha acatado, né? E aí ontem ele comunicou, né, ao presidente da Facebook Brasil, Conrad alguma coisa, não consigo lembrar o sobrenome dele, sei que é Conrad, que a multa já está em torno de R$1.200.000 e ameaçou prisão do presidente da Facebook Brasil. E o presidente do Facebook Brasil, assustado, claro, né? Ele é norte-americano, vive no Brasil. E ele, assustado, ele então resolveu então suspender as contas dos 12 apoiadores do presidente Bolsonaro e recorrer ao pleno do STF. Então ele jogou, né, para o plenário, para os 12 ministros do STF decidirem a situação. Eu acredito que os outros 10 ministros não vão, pelo menos a maioria não vai concordar com essa atrocidade, né? Depois o presidente Bolsonaro é ditador, depois fulano de tal é ditador, mas quem está fazendo ditadura no Brasil é o próprio Justiça, o próprio STF. E veja bem, a partir do momento que o Alexandre de Moraes toma uma decisão dessa, ele está extrapolando aquilo que é de competência dele e da nossa justiça, porque o Facebook, parte desses acessos são feitos em outros países. Então ele está invadindo outros países onde essas pessoas estão acessando. Quer dizer, ele está extrapolando a competência jurídica dos Estados Unidos, da Europa, da onde essas pessoas estiverem acessando. Ele está mandando uma ordem, ele mandou que o Facebook bloqueasse essas contas, sendo que a matriz do Facebook não é no Brasil e do Twitter também, ambas são nos Estados Unidos. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter enviado à Justiça dos Estados Unidos para que lá se decidisse. A França fez isso. O presidente Macron, em 2019, 2018, também entrou na Justiça. A Justiça Suprema da França mandou retirar páginas de sites. O Google recorreu à Corte Suprema da União Europeia, já que a França é parte da União Europeia, e a Corte Suprema da União Europeia retirou a decisão da Justiça francesa, e o Google voltou, as páginas voltaram, as páginas que criticavam o governo, eu acho que era o presidente Macron. Agora, o ministro da STF usa do seu poder, ele conhece a Constituição, porque para você ser ministro do STF, você tem que ter um notório saber jurídico, você tem que conhecer de cabo a rabo a Constituição, né, numa linguagem bem literal, e simplesmente ele não fez isso. Ele pegou e ele decidiu, sendo parte interessada, porque as ofensas foram para o STF. Então o que era para ter feito? Era para essas pessoas serem punidas conforme determina a lei, com processo, justiça, verificar e penalizá-las, ou com multa ou com prisão, mas não da forma como ele fez, porque ele está invadindo o artigo 5º da Constituição. É livre a manifestação do pensamento e é proibido o anonimato.
elas não... As pessoas, essas 12 pessoas que foram penalizadas com o bloqueio das suas contas, tanto no Facebook quanto no Twitter, elas não eram anônimas, né? Então, o Alexandre de Moraes está invadindo a competência dele, porque ele teria que colocar isso ou para o plenário do STF analisar, já que é todo o STF, ou submeter a um juiz de primeiro grau, para que penalizasse essas pessoas conforme manda a lei. Eu me senti agredida, Vitória, eu vou lá processo. Eu contrato um advogado e entro com processo de danos morais, de danos materiais, e dependendo do grau do dano e do dolo, eu peço a prisão dessas pessoas. O Alexandre de Moraes não fez isso. Foi um processo de 42 dias, muito rápido, que é o inquérito das fake news, 1263, acho que, /2020, e mandou prender, né, mandou bloquear o acesso dessas pessoas. Então, totalmente é um absurdo, e eu fiquei muito chocada com o silêncio de ministros do STF, que estão muito quietos em relação a isso. Silêncio de senadores e deputados. Quer dizer, o ministro do Supremo, ele não é um deus. Ele é passivo, inclusive, a impeachment. A nossa Constituição diz lá, os senadores são a instância responsável para julgar ministro do STF e retirar o seu cargo. Nós tivemos isso, nós tivemos essa oportunidade na Lava Toga. A Lava Toga agora, de novembro de 2019, o que os senadores fizeram? O que os senadores fizeram? Fizeram conchavo com o STF e arquivaram, votaram contra a Lava Toga. Quiseram arquivar com a pressão aí das redes sociais, ainda votaram. Tivemos senadores de Rondônia que votaram contra a Lava Toga. Tá aí. Se hoje nós tivermos a Lava Toga, nós teríamos um mecanismo para investigar o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, né? Por abuso de poder, de autoridade, né? Abuso de Deus, abuso de tudo, né? Então, é o momento agora dos senadores da República, se tiverem vergonha na cara, ressuscitar a Lava Toga. Com outro nome, porque pode, eles são um poder. E outra coisa, tá na hora sim do ministro Alexandre de Moraes responder pelos seus atos, porque ano passado ele fez a mesma coisa. Em abril de 2019, vocês lembram que ele mandou censurar, tá, a revista Cruzoé, que pertence aí ao site antagonista, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal sentiu-se agredido de uma matéria da revista Cruzoé, dizendo que ele estava envolvido aí nos escândalos da Odebrecht. E o Alexandre de Moraes mandou retirar o site, retirar a revista. Quer dizer, né? Ele usou de um poder dele em 2019, né, no dia 15 de abril, para censurar uma revista. Depois, com a pressão popular, pressão de jornalista, pressão da imprensa do mundo inteiro, ele voltou atrás e deixou o site antagonista, a revista Cruzoé, continuar a publicação da matéria. Então está na hora, independente se a Sara errou, independente se o Roberto Jefferson errou, o Luciano Hang, o Santos, que é o dono do canal Terça Livre, todas essas pessoas, elas têm que ser responsabilizadas por isso que está acontecendo, né? Então é um absurdo, é algo muito assustador, porque é uma censura vindo do Poder Judiciário. Então está na hora dos senadores mostrarem serviço, se eles não compactuam com isso, se eles estão junto com a população, eles não devem compactuar com isso. E aí, então, abrir um processo de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, porque eu acho que eles não têm culhões para isso. Outra situação que me chamou a atenção foi que 142 bispos da Igreja Católica assinaram uma carta anti-Bolsonaro culpando o presidente, inclusive pela pandemia de coronavírus, por alguns bispos e padres terem morrido. Pelo amor de Deus, é o fim da picada. Essa pandemia está no mundo inteiro. Há bispos e padres que morreram em outros países, isso não é só do Brasil. Agora, eu nem vou discutir o mérito desses bispos, entendeu? Que estão misturando política, religião, Estado. Mas o que me deixou contente que alguns bispos, né, conservadores, então,
solicitaram ao presidente da CNBB, que acho que é um arcebispo, se eu não me engano, de Salvador, não tenho certeza, acho que é o Krieger, não sei o que, Krieger, para que ele então tomasse a frente disso, né? Porque tá uma situação muito delicada dentro da Igreja Católica, né? Nós temos muitos católicos chateados com essa carta. E tudo bem você criticar o presidente. Qual o problema de criticar o presidente? O presidente é passivo a crítica, mas não imputá-lo às mortes dos padres e dos bispos que contraíram o coronavírus. Isso é responsabilizar algo que não teve nem inquérito para saber se é verdade ou não. Foram muito infelizes esses 142 bispos que assinaram. Então a CNBB convocou, né, para acho que segunda ou terça-feira, uma reunião urgente com a cúpula para discutir e também porque a CNBB não foi consultada dessa carta. Alguns sites estão colocando fake news, dizendo que a CNBB é a autora da matéria. Ela não é a autora da matéria. A CNBB apenas soube depois que esses bispos, encabeçados por bispos da ala mais de esquerda da Igreja Católica, né, que é ligada à Liga do Camponês, Movimento Sem Terra, Movimento Causa Operária, esses bispos travestidos de políticos. E eles então iniciaram esse movimento, convencendo talvez outros bispos que não queriam assinar, né? Mas enfim, os bispos conservadores, a ala mais conservadora da Igreja Católica, então está criticando. Então vai haver uma situação muito complicada dentro da Igreja Católica devido a essa situação aí gerada por esses bispos. Então, acredito que esses bispos erraram, não consultaram. O bispo não é dono da igreja, o bispo é um cargo acima de um padre, ele é um representante eclesiástico de uma região, só que ele não é dono da igreja. Então, ele deveria consultar, abrir uma consulta pública. Hoje é fácil, hoje a gente tem rede social, a gente tem internet. 99% do país, direto e indiretamente, é conectado. Então, era fácil você saber a opinião dos internautas, dos que estão em redes sociais, dos católicos, né? Se essa carta poderia ser colocada contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Uma carta em forma crítica, né? Que imputa ao presidente Bolsonaro as mortes causadas pelo coronavírus, em especial de padres e bispos. Então, o que me alegrou que alguns bispos da Igreja Católica, da ala conservadora, foi contra. E eu vejo assim muito preocupante toda essa situação, porque você ataca as pessoas que são da Igreja Católica que apoiam o presidente, né? Católicos que apoiam o presidente, ou católicos que são simpatizantes ao presidente, ou católicos que não querem envolvimento com política, né? Tem muitos católicos que não querem, eles querem uma Igreja Católica isenta, né? De um Estado laico, que não tem interferência, mas não, vai lá os bispos e os outros 348 bispos ficam aonde? Porque os outros 348 não assinaram. Então isso representa 28% dos bispos, é a maioria que não assinaram. Então essas pessoas acabam ficando mal com seus fiéis, mal com os padres, mal com a sociedade, porque acabam envolvendo o nome da Igreja Católica, que mais uma vez já bate os escândalos de pedofilia, de padre envolvido com corrupção, né? Que isso é histórico, sempre a Igreja Católica tem. Agora mais essa da Igreja Católica querer ser professora de Deus e determinar o que é certo ou errado, né? Não a Igreja Católica. A Igreja Católica não tem nada a ver com isso. É uma instituição secular que merece todo o nosso respeito. Mas essas pessoas que usam da instituição Igreja Católica para fazer aquilo sem consultar o rebanho, né? As pessoas, né? Os católicos em si, que no Brasil representa aí pouco mais de 60%. Então foi um erro gravíssimo da Igreja Católica e espero uma reparação por parte aí ou dessa. Então, você acompanhou a nossa live de hoje, são exatamente 20 horas e 15 minutos, indo para 16, horário local, 21 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Boa noite, bom dia, se você estiver acessando o nosso vídeo durante o dia, boa tarde, se você estiver acessando o nosso vídeo aí durante a tarde, tá? Muito obrigada e semana que vem a gente vem com mais repercussão aí. Espero que o STF julgue logo o plenário e afaste essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é uma decisão
censura, não é bloqueio, é censura. Basta ler o artigo 5º. E se você é jurista, se você é advogado e está defendendo isso, rasgue o seu diploma, porque você não merece estar com o seu diploma, tá? Porque a Constituição não fala que as pessoas têm que ter o seu direito ao livre pensamento banido por causa disso, tá? Existem os meios legais para processo, devido processo legal. Boa noite, gente. Deus nos acompanhe, nos guarde, nos governe em sua glória, tá? Um bom domingo para todos e um bom início de agosto.